muito de inclusão, de exclusão. Na minha idade, isso veio aparecer de uns 5 anos, 6 anos para cá, talvez 10. Mas antes a gente não tinha essa história de inclusão, porque todo brasileiro está incluído. Amém? E no reino de Deus, na igreja do Senhor, não existe exclusão, é inclusão. Jesus fez inclusão para todos nós, amém? Na igreja nós sentamos o rico com o pobre, o patrão com o empregado, o preto e o branco, tudo num canto só, tu está adorando o mesmo Deus, somos filhos do mesmo Pai. Nunca houve exclusão. Mas hoje essas duas palavras estão muito fortes, porque de uns anos para cá, Satanás, que sabe que um reino dividido, uma nação dividida não subsiste, e quer fazer contrário ao que Jesus orou para que nós fôssemos um, não só os que já criam nele, mas todos os que viessem a crer nele. O inimigo começou com essa política baixa que nós temos na nossa nação, de dividir patrão e empregado, preto, branco, hétero e gay. Começou uma salada assim de divisão, que tem sido um horror. E agora também, de uns anos para cá, que apareceu o autista, que apareceu o TDAH, que apareceu síndrome do pensamento acelerado. Aí é que tem mesmo dificuldade. Nós já vimos dificuldade das empresas, porque tem que incluir o menor, tem que incluir o preto, tem que incluir, até na política tem que botar mulher e tem que incluir mulher preta, né? Não é só mulher. E essa divisão que tem acontecido no Brasil é completamente contrária à palavra do Senhor. Nós somos um só povo, uma só nação, amém? Uma só nação. Todos os deveres e direitos são iguais, não importa a cor da nossa pele, a nossa situação financeira, a nossa situação cognitiva, não importa. Nós somos um povo que devemos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, não importando como sejamos e como estamos. Mas infelizmente o mundo jaz no maligno e há essa divisão. E ultimamente tem acontecido muito, e nós temos a escola, vocês sabem, a questão da inclusão lá é tremenda. Pessoas, da pandemia para cá, nós temos tantas crianças atípicas, gente, que não é brincadeira. Muita criança atípica, muitos problemas. Mas Deus tem sido misericordioso, amém? E nós queremos que Deus vai reverter esse quadro na vida das nossas crianças. O inimigo, não satisfeito em dividir a nação, também dividiu a casa, a família. Pais contra filho, filho contra pais, marido contra mulher, separa, liga, junta, vai, vem, e aquela coisa toda, para que a família, célula da sociedade, fosse realmente aborrecida por todo mundo. Quem fez o projeto da família? Quem foi? Deus. Ninguém vai poder destruir a família. Satanás não pode deter a igreja. Mas ele, se nós deixarmos, ele detém. Ele não pode fazer nada que não tenhamos dado permissão para ele. Nada. Ele não é capaz de fazer nada sem a nossa permissão. Porque isso é uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós permitimos, aí o inimigo vem e faz a obra dele. Por muita coisa que a gente não devia ter no nosso coração, amargura, mágoa, inveja, ciúme, contenda, discórdia, e por aí vai o lixo das obras na carne, né? Mas, nesse dia de hoje, eu queria compartilhar com você sobre como é a inclusão da mulher, especificamente no reino de Deus. Amém, mulheres? Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver a situação da mulher quando ela vivia sobre a lei,
sob a lei, debaixo da lei, especialmente a Israel, a nação que é figura da igreja, a Israel espiritual de Deus somos nós. E ela é uma nação que marca o calendário do tempo e do retorno da volta do Senhor. E pelo que está acontecendo, já já o Senhor volta, né? Então, a mulher naquela época, sobre a lei, ela tinha que ser discreta em público. A mulher, ela não andava de braço com o marido, nem ombro a ombro com ele. A mulher andava atrás. E ela não podia dirigir a palavra para o marido no meio da rua. Nem para homem nenhum ela podia falar, fosse qual fosse o assunto, né? Ela tinha que andar com a cabeça coberta e o rosto também. Ninguém podia ver o rosto dela. Ela também não podia entrar no templo. Os homens entravam no templo. Menino e escravo, mulher não podia. Já pensou, gente? Coisa séria, né? Aos escravos e aos meninos e aos homens era ensinado toda a lei, mas a mulher não podia ser ensinada na lei. Sabe aquela confusão que houve política e uma mulher ficava perguntando uma coisa e outra, e Paulo diz, olha, por enquanto, o original é assim, por enquanto eu não permito que as mulheres falem. Porque as mulheres não entendiam, como não se conheciam aqui, o Antigo, a Torá e tal, e vinha o Novo Testamento, Jesus veio e ela não sabia, não conhecia as promessas. E quando ela ouvia Paulo falando, alguém falando, elas queriam perguntar aos maridos que ficavam do outro lado, sabe, essa mulher Deus, que é os homens do lado da mulher, né, ficava assim, e elas queriam perguntar para entender. E aí havia confusão dentro da igreja, de gente perguntando as coisas, porque a mulher não tinha tido o direito de aprender nada. E ela ficava perdida, sem conhecer aqui, sabendo como é que ela ia saber que aqui era o cumprimento daqui, se ela não sabia, não conhecia a lei, né? Então Paulo disse, olha, por enquanto eu não permito que as mulheres falem, mas fique calada, vão aprender primeiro para depois então falar, né? Então, a situação da mulher ali era muito, naquela época, na época que Jesus Cristo também veio, era uma coisa absurda. A mulher entre os judeus era não mais do que um objeto, igual a um imóvel que ele comprasse, uma coisa que ele possuísse, né? Qualquer posse legal que ele tivesse. Ela vivia o mar em total fidelidade, mas ainda assim ela era considerada como uma pessoa infiel, desvirtuada e falsa. Por isso, a palavra dela diante do juiz, de qualquer acusação, não valia nada. O juiz nem perdia tempo de ouvir o que a mulher estava dizendo. Ele ia pelo que o marido, o filho, qualquer um dissesse contra ela. Mas ela não tinha direito de defesa e nem de ser ouvida. Que situação horrível, né? Embora ela fosse obrigada a ser fiel no matrimônio, o marido podia pintar e bordar à vontade. Era macho, podia fazer tudo, a mulher não, né? Ele podia rejeitar ela por qualquer motivo, em qualquer tempo. Não achou bom uma coisa nela, achou ruim, né? Dava carta de repúdio, rejeitava ela, né? E embora não pudesse negociar ela, vender ela como uma propriedade como ele tinha, né? E a mulher, dificilmente, impossível ela pedir divórcio e separar do casamento por causa do marido, né? Uma situação difícil a mulher vivia, né? Então uma mulher era envolta em laços conjugais, não podia jamais ser contemplada por outro homem, de jeito nenhum, ver o rosto dela de jeito nenhum, nem ser abordada nem por uma saudação, um bom dia ou boa tarde. Ela ocupava uma posição inferior ao homem em toda a sociedade. Até na esfera espiritual, a mulher era considerada desigual, porque era reservado um lugar fora no templo. Ela não podia ficar dentro nem junto com o marido, com os filhos, né? Ela era proibida de tudo. Estava constantemente submetida a todo tipo de punição, civil, penal, inimaginável, sujeita até mesmo à pena capital. Morte.
momento das refeições, nem sentar à mesa com o marido e os filhos podia. Ela ficava em pé, servia o marido e ficava ali, ó, esperando que ele precisasse de alguma coisa para ela ajudar, para ela socorrer, para ela servir. Já pensou que coisa horrível, né? Então, era uma coisa assim, terrível, terrível a situação da mulher. Normalmente, as mulheres viviam reclusas nas residências. As janelas tinham as grades, porque ninguém que passasse podia ver o rosto daquela mulher. De hipótese alguma. Então, elas não podiam expor seu rosto nem seu sorriso, né? Não adiantava nem se maquiar, né? Quem ia ver, né? Na época mesmo, naquela época, mesmo que a mulher não fosse infiel ao esposo, se ela tivesse uma crise de ciúme, né? Como está escrito na lei mosaica sobre tipo a oferta do ciúme, está lá escrito, né? Ele poderia levar diante do sacerdote, mesmo sem testemunha, mesmo sem ela ter sido apanhada em flagrante, né? E ele realizar aquela oferta, aquele ritual da oferta do ciúme, então ela ficava para sempre marcada e amaldiçoada diante de toda a sociedade judaica. A situação era terrível. E em 12 países, por incrível que pareça, está daí para pior ainda. Hoje, nos dias de hoje, ainda está daí para pior em muitos países. Que elas são estupradas, violentadas até pelos próprios maridos. Vendidas, casando com 11 anos de idade, sendo entregue para um homem maduro, 11 anos de idade. 11 países, cada um pior que o outro. Vou dizer aqui o nome para vocês se lembrar depois de conferir, tá? Afeganistão, República Democrática do Congo, Nepal, Mali, Paquistão, Índia, Somália, Iraque, essa que eu nunca nem tinha ouvido falar, Chad e Iêmen, Arábia Saudita e Guatemala. Esses países ainda tem a mulher mais maltratada do que o cachorro. Um animal, e eles não tratam bem os animais, mas eles tratam pior as mulheres. Não pode ninguém em hospital nenhum assistir essas mulheres na hora do parto. E muitas delas, hoje, ontem não, morrem de parto. Porque não podem ter assistência nenhuma. É uma situação grave, desumana, em muitos lugares. Hoje aqui no Brasil tem a história que levantaram os feministas. Nós somos femininas, amém, meninas? Femininas. Mas as feministas avacalharam a imagem da mulher. Buscando o direito, meu corpo, minhas regras, para abortar, para matar, para fazer, nua pelo meio da rua, e a imagem da mulher completamente denegrida na nação brasileira. Atrás de que liberdade? Se elas conhecessem como são esses países, elas não sabem quanta liberdade nós temos. Tem muita mulher sendo assassinada ainda no Brasil, tem muito feminicídio. Mas não tem nada comparado com isso aqui. Vivido por Israel, vivido por essas nações hoje, né? É uma coisa assim, fora do comum, né? Fora do comum. Esse era o tempo da lei. E esse foi o tempo em que Jesus Cristo, né, veio ao mundo, estava no seu ministério. E o que eu acho maravilhoso do nosso mestre, agora como a Lidiane disse, do nosso Nazareno, né, é que ele confronta. Ele vai assim de frente e confronta as coisas que precisam ser confrontadas, né? E ele tocou num ponto, sabe? Não é frágil, né? Porque pegou no ponto certo com os judeus, nessa tradição toda que eles tinham, de todo o poder senhorio, né, de escravidão na vida da mulher. Por essa breve visão aqui, a gente pode saber, né, como é que era Israel, como é que eles viviam, as mulheres viviam, né? E perceber o quanto Jesus, na sua época, quando ele veio, ele revolucionou, diga, revolucionou o tratamento oferecido pelos homens às mulheres. Revolucionou, balançou
as estribeiras dele tudinho, balançou os esqueletos, fez, né? E um dos episódios mais chocantes do Evangelho, o pastor Bolso leu, iniciando o culto, é justamente naquele que ele se dirige a uma mulher samaritana. Foi dois, mulher e samaritana. Eles eram inimigos, Israel com os samaritanos, é da época da divisão do reino. E ele confrontou, porque ele não quis ir com os apóstolos no público, no céu aberto. Ele conversa com uma mulher, e além de mulher, prostituta. Olha o confronto que Jesus Cristo fez. Será que a gente, nos dias de hoje, a gente visse, Jesus não tinha vindo aí veio, a gente visse esses que diziam que era o Messias conversando com a mulher dessa, a gente aceitava? Porque às vezes a gente condena o povo, né? Era aquele povo, mas será que a gente aceitava? Como é que pode? Não diz que é o Messias e está ali conversando com a mulher prostituta? Quantos iam apontar, né? Mas ele foi ali com aquela mulher, né? Se dirigiu a essa mulher samaritana e revelou-se para ela como Messias, numa comunidade que Israel tinha contenda, né? Tinha briga, né? Tinha discórdia. E que lição o Senhor nos deu com isso, né? Em João 4, de 4 a 30, não dá para a gente ver todos os versículos, a história é cumprida, o pastor Bolso leu no começo. Mas o que foi, que lição ele nos deu ali? Ele ensinou a uma mulher e a uma mulher prostituta para quebrar essas amarras culturais de Israel tinha para com a mulher, né? Ele ensinou a uma mulher e uma mulher prostituta sobre adoração. Ô glória! Amém? Ensinou sobre a adoração. Falou com ela publicamente e ali foi um ato de inclusão. Amém? Inclusão assim, bem quebrando as estruturas de Israel, o conceito que aquele povo tinha de achar que a mulher era um trapo, um objeto qualquer, né? Ele tomou o tempo dele para levar a salvação a uma mulher e ensinar ela o que era realmente a quem, como e onde adorar. Para uma mulher prostituta. Ele quebrou a cara deles tudinho, né? Mas quebrou mesmo. Então foi um ato de inclusão no reino de Deus. E ela teve um encontro tão tremendo com o Salvador que foi para a cidade, o vilarejo, anunciou. E aquele povo foi todo levado lá e disse: agora nós não temos mais pelo que tu disse, não. Agora nós queremos saber que ele é o Salvador. Missionária, se tornou uma missionária pelo encontro que ela teve com Jesus. Amém? Glória a Deus, vocês estão entendendo aí o mistério? Aí não bastou isso, porque ele, em João 8, de 3 a 11, também a gente vê que Jesus no ministério dele curou indistintamente, tanto homem como mulher. Ele curava. Ele veio incluir todos, amém? Mas ele curava tanto homem como mulher e procurava integrar socialmente aquelas que tinham sido, aquelas pessoas excluídas. Até mesmo ele perdoou outra mulher adulta que os judeus queriam apedrejar. Está lá em João 8, 3, 11. Depois que ele disse assim: quem não tiver pecado, pode pegar a pedrinha dela. Ficou só aqui na terra. Diz o povo que estava escrevendo esse pecado do povo, tudo que está ali, né? Ninguém atirou uma pedra. Ele falou: quanto dos acusadores? Foi embora assim. Ninguém te acusou, não. Eu também não te acuso, não. Mas vá e não peque. Vá e não peque mais. Deus não a libertou da morte, de morrer apedrejado, que era o costume. O homem podia não ter a vontade, tinha pedra para ele não, mas a mulher era pedra, até morrer, era fato consumado, né? Mas o Senhor disse para aquela mulher: eu também te perdoo, mas vá e não peques mais. Amém? Guarda bem esse negócio aí, que não é porque eu perdoo uma mulher adulta, porque vai me perdoar? Se você continuar pecando, não tem perdão não. Tem perdão se você realmente se arrepender. Arrependimento é mudança de direção. Se andava no caminho da prostituição, hoje eu não ando mais. Se arrependi. Se continuar andando, não tem perdão não. Continua no pecado. E sem o perdão do Senhor, né?
Em Lucas 25, 24, do 5 a 11, o Senhor dá outra lição poderosa na cara dos machistas. O que foi que aconteceu? As mulheres foram ao sepulcro, quando Jesus foi sepultado ali, né? E foram as primeiras que chegaram lá e foram as primeiras que não acharam Jesus. E o anjo disse: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Glória a Deus. E o que é que o Senhor fez com elas? Mandou elas irem anunciar que ele ressuscitou. Quem levou a primeira mensagem de ressurreição foi a mulher. Amém, mulheres? Vê como você foi bem incluída, para compensar toda a exclusão que tinha sofrido. Mas os apóstolos incrédulos duvidaram delas, viu? Pedro correu lá para ver, porque se ele não visse, ele não viu. O outro pediu para enfiar o dedo, porque se não enfiasse o dedo na furada da mão de Jesus, não ia acreditar. Mas olha como Deus, como o Senhor é tão sábio. Toda palavra só pode ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Se for só uma mulher, ia dar certo. Tinha 3 lá, 3, né? E foram para lá e foram enviadas a proclamar a ressurreição de Jesus aos discípulos, homens, aos apóstolos, homens, né? Embora eles ficassem aqui meio céticos quanto aquilo, mas foi confirmado, né, a ressurreição do Senhor. Veja que privilégio, mulheres, que honra nós temos que dar ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, tanto a homens como para a mulher, mas diante da situação que as mulheres vivem hoje, muito mais. Quanto mais é perdoado, mais a gente ama, amém? O Senhor, quanto mais nos tirou da situação que nós estávamos, mais devemos amá-lo. Em Atos 1, 8, o Senhor, antes de subir, Ele disse assim: olha, vocês fiquem em Jerusalém, não saiam daí, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Atos 1, 8. Receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele falou isso para homens e mulheres. Amém? Falou isso para homens e mulheres. No verso 14 desse mesmo versículo, capítulo, ele diz assim: todos eles estavam reunidos sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com outros irmãos de Jesus, tá? E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram os que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram, todos, homens e cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os aconselhava, os capacitava. Atos 2, de 1 a 4. Mulheres foram. E para que era mesmo o batismo no Espírito Santo, hein? Alguém pode me dizer aí? Para quê? Não é para quem? Para que era? O Senhor diz: fica aí, espera para receber o Espírito Santo para vocês serem minhas testemunhas por todo o canto, até os confins da terra. E tem gente que ainda hoje acha que mulher não é para falar na igreja. O cara daquele princípio que ele não sabe o contexto. Que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode ser isso, que mulher não pode ser aquilo. Olha, todos os homens e mulheres que estão aqui, nós somos um espírito, amém? Espírito. E moramos nesta casa, e temos uma alma, amém? Quando nós subirmos, o Senhor diz: nem se casa, nem se dá em casamento, porque não tem isso. Nós somos seres espirituais. E não importa, cada um de nós, homem ou mulher, vai prestar conta diante de Deus de tudo o que fizer através desse corpo que Ele deu para vir aqui na terra. Seja homem ou seja mulher. Vamos prestar conta. Não há distinção. Somos seres espirituais. Não é essa casa, graças a Deus tem uma novinha para nós, né? Que vai determinar se a gente pode ou não pregar. Mas o Espírito
salvo, recriado, o Espírito de Deus que habita no nosso espírito, e Deus deu dons à igreja composta de homens e de mulheres, não é esse corpo que vai bloquear que a gente tem para receber na presença do Senhor. Ele já deu o aval para isso, Jesus Cristo, né? Então, a gente ainda vê quando veio a perseguição, né? Quando veio a perseguição, em Atos 9, de 1 a 2, os cristãos, homens e mulheres, eram presos e mortos por pregar o Evangelho. Homens e mulheres foram para as arenas e foram comidos por leões. Na perseguição com a igreja. Se as mulheres não estavam pregando, se as mulheres não estavam incomodando o inferno, por que elas estavam sendo mortas e presas? Né? Então elas estavam ativas. Lá diz assim, verso Atos 2, de 1 a 4. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levar os presos para Jerusalém. Homens e mulheres. Amém? Dessa maneira, com esses fatos e outros mais, como a mulher do fluxo de sangue, que era tão desprezada, que ninguém podia piscar nela, era impura, imunda, e Jesus curou. Outra cananeia que o Senhor elogiou a fé. Ela pediu para curar a filha, e disse: eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela esbarra até os cachorrinhos como das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E o Senhor deu para ela: essa mulher grande é a tua fé. Eita glória, né? Então o Senhor, por esses e outros modos, mostrou que na nova aliança, no sangue dele, não havia pequeno, nem grande, nem mais, nem menos, todos nós somos um. Amém? Ele mostrou isso, que no sangue da nova aliança, no reino dele, não há exclusão, só inclusão. Preto, branco, pobre, rico, intelectual ou inculto, o analfabeto, todos estão incluídos na aliança que o Senhor fez. Ninguém pode dizer: não, mas ele nunca vai me perdoar. Vai, seja o que for que você fez, se você se arrependeu, você tem perdão. Seja homem, seja mulher, seja pobre, seja rico, seja analfabeto ou seja intelectual. Você está incluído na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você faz parte dele, do reino dele, e ele vem e habita na sua vida. Não lhe deixa de fora das promessas dele. Amém? Dessa maneira, né? Dessa maneira. Se alguém estiver em Cristo, versículo Gálatas 3, 26 e 29 diz assim, e é Paulo dizendo: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Oh, glória! Estamos estudando as promessas na quarta-feira. Que promessas gloriosas, que às vezes a gente não olha e fica com mendigo. Não, você é filho do rei, do Senhor dos senhores, do Deus de toda a terra, que fez promessa, é fiel para cumprir. Ele é fiel, não é homem para mentir, não, nem se arrepende daquilo que ele faz. Então você tem que saber quem você é em Cristo, que ele conquistou para você o direito de lhe incluir no reino dele, para estar com ele assentado nas regiões celestes, para morar com ele na Nova Jerusalém. Não importa se é preto ou branco, não importa se você é inculto ou oculto, não importa se é homem ou se é mulher, não importa qual é a sua nação de nascimento, importa que você é da Israel de Deus e vai morar com ele na glória. Nós vamos morar com ele na glória. Amém? Então as mulheres de hoje, como é que nós podemos honrar ao Senhor Jesus? Nós precisamos valorizar, mulheres, o que ele fez por nós. Não foi pouco. Ele acabou com a exclusão no sangue dele.
com a morte dele, com o sangue dele vestido, ele nos incluiu no reino dele. Uma inclusão total para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Não importa como você esteja, né? Mas nós precisamos honrá-lo. Nós somos femininas, não feministas. E a imagem da mulher hoje precisa ser restaurada pela imagem de uma mulher cristã, de uma mulher que teme a Deus, de uma mulher que honra aquilo que o Senhor fez por ela. Como mulheres, nós devemos entender que o nosso corpo é casa de adoração. Amém? Bota a mãozinha assim e diz assim, você mulher, meu corpo é casa de adoração. Pois é, o Espírito Santo habita aí, a arca de Deus está aqui, no nosso Espírito. Onde nós vamos, nós transportamos essa glória, essa presença. Ele não sai de nós, ele está em nós. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, podemos entristecê-lo com atitudes, com coisas que entristecem ele. E se a gente o rejeitar, a gente pode realmente extinguir a presença, a manifestação dele em nós. Mas nós precisamos saber que o nosso corpo é casa de adoração. E muitas mulheres estão tomando os seus corpos como instrumento de prostituição. Muitas tomam o seu corpo como instrumento de prostituição. Mostrando essas feministas então lá fora, e às vezes tem respaldo até dentro da igreja, né? A moda do tempo de Jesus deixava a mulher completamente sem direito de mostrar nada, nem um sorriso, né? Extrema rejeição e exclusão delas. E hoje, lá escondia tudo, mas hoje a moda está querendo descobrir tudo, mostrar tudo, quando não é para a gente, como servo de Deus, fazer isso. Eu sempre gosto de dizer isso, eu vou dizer de novo. Os homens são atraídos pelo que vê. Os olhos do homem atraem e instigam o homem à vida sexual. Mas a mulher é pelos ouvidos, pelos elogios, pelas palavras que ela ouve, que é estimulada o amor dela pelo outro. Então precisa ter cuidado, porque essa responsabilidade é nossa. Se estamos com roupas seminuas, nós estamos levando os homens a pecar, porque a palavra do Senhor disse: o homem olhar com a mulher, com intenção impura, já adulterou com ela. E quantos estão desfilando, até muitas vezes dentro das igrejas, quando não é por aí afora, mas diz que é crente, né? Levando os homens a pecar, a desejar. Nosso corpo não é para isso, é morada do Espírito Santo, é casa de adoração. É instrumento de Deus para evangelizar, para ir buscar o perdido. É instrumento de Deus para anunciar as boas novas. Não é para ser atração de vitrine de prostituição e destruição de famílias, né? Pois essa moda de hoje está descobrindo tudo. Não devemos, como noiva de Cristo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com o sangue de Jesus Cristo, foi adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz, vestir a moda que o mundo está oferecendo e nos expor de um modo vulgar. Eu não sei onde vocês já viram uma prostituta, num ponto, na rua. Ela vai se minicou, porque ela vai mostrar uma mercadoria que ela está vendendo. Não é verdade? Ela não vai se cobrir todinha para ir para a ponta da calçada rodar a bolsinha toda vestida, não. Ela está fora, todo o material dela, que é um material que ela está vendendo. Uma santa mulher de Deus não pode fazer isso. Expor seu corpo com a moda que o mundo está apresentando aí, né? Para atrair, para levar o mundo para o pecado. Precisa estar aqui, lá embaixo? Não precisa ser exagerado. É com modéstia, tá? Com zelo pela presença que você leva. Se vá para frente do espelho, quando você se arrumar todinha, e olha e diga: o Espírito Santo, tá tudo bem? Tá do jeito que o Senhor gosta? Eu garanto que muitas vezes nós vamos ter que trocar roupa. Se a gente perguntar querendo saber, porque tem gente que pergunta, mas não quer saber, né? Mas se a gente perguntar querendo saber, a gente
vai ter a resposta do Espírito Santo, e muitas vezes nós vamos tirar essa roupa. Não é por causa do homem, só porque vai provocar o homem, mas é por causa da presença dele que está em nós. Que as pessoas têm que ver no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso vestir, que ele é dono e senhor da nossa vida, ele governa a nossa vida. Não é o mundo, nem a safadeza que o mundo bota para cima da gente, mas é ele, na sua santidade, no seu zelo, por uma noiva santa, sem mancha, sem ruga, que ele está preparando para levar para ele para as bodas. Ele quer preparar santa, sem ruga, sem mancha, não é uma pessoa vulgar, mas uma que tem zelo, pelo que fala, pelo que pensa, pelo que faz, pelo que veste também. Eu só acho que não, mas olha, vai lá ler no Antigo Testamento, que você vai ver que o Senhor se preocupou até como é que devia ser as cuecas dos sacerdotes. Se Deus não se incomodasse com isso, por que ele ia explicar bem direitinho como é que o sacerdote, como é que o levita tinha que se vestir? Cada roupa, até íntima, até peça íntima. Olha, as peças íntimas, né, mulheres? Ficando por aqui. Mas ele se preocupou até com isso, porque o Senhor, realmente, o Espírito de Deus está em nós, nos preparando para ser noiva dele. Um dia vai ser para os homens, porque também tem homem, meu Deus, que só Jesus na casa, né? Nas vestes. Então, é outro jeito, mas é um jeito também que quer mostrar o que não devia estar mostrando. Então, um conselho de Pedro para nós, mulheres, em 1 Pedro 3, de 3 a 4, diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, nos cabelos trançados, nas joias de ouro, roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, que é eterno, né? Beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor para Deus. Ele está dizendo que a mulher não se arrumasse? Não. Mas se o nosso cuidado for ser só com a fachada, e dentro a coisa estiver escura, cheia de lixo, aí está errado. A beleza tem que vir igual um furacão, tem que vir um fogo de dentro para fora, quando sai, queima tudo. Né? E algumas pessoas se preocupam de aparentar o que são, o que não são. Então não é roupa muito aqui que vai dizer da santidade. Mas se essa não vai ter cuidado na roupa. É como a questão da fé. A fé o Senhor vai bota, mas se a gente tiver obra, não tiver fé, não adianta nada. A gente tem que ter obra, mas por causa da fé. É a mesma coisa, né? A gente se veste realmente para agradar o Senhor, para ter cuidado, para mostrar que Ele reina, que Ele habita, que Ele é Senhor, até das escolhas das roupas. E essa moda aí, gente, toda essa que é lançada, todas elas que são lançadas nesses grandes encontros de estilistas, todas são baseadas em roupas de Exu, roupas de demônio dos terreiros de macumba. As cores são escolhidas por conta disso. Aí nós vamos lá, vestir bem, a lutar com vaidade. Não, olhando o exterior e esquecendo do interior. Se a gente tiver um coração realmente disposto a obedecer ao Senhor e a cuidar da nossa vida espiritual mais do que a fachada, a coisa vai mudar muito na igreja. Muito, muito. As moças também não é para vir na igreja para olhar para o menino ver que está bonitinho e arrumada, não. Amém, moças? Mas é o interior. E se o homem for esperto, se o rapaz for esperto, ele não vai se ligar na fachada, não. Porque se ele ligar nas fachadas, está tão mundano quanto. Mas vai procurar ver como é a vida espiritual. Como é que a pessoa, como é que a moça é diante de Deus. Ela tem que amar mais a Deus do que a você. E você tem que amar mais a Deus do que a qualquer namorada, esposa ou marido. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Se for o primeiro, as coisas tudo vão se arrumar. Tudo. É ele sempre em primeiro lugar. Amém? Se a gente tiver diante dos nossos olhos a palavra, gravados em nosso coração, da nossa boca não vai sair nada que entristeça o Espírito Santo, mulheres. Né?
Muitas de nós temos o dom da língua, eu tenho o dom da língua, né? As irmãs sabem, pegar para pregar, né? O Joel já puxou isso para ele, porque ele me deu mais pouco tempo, né? Mas a gente precisa ter cuidado, né? Com a nossa boca, porque a vida e a morte estão no poder da língua, amém? E a gente precisa ser sábias para a gente ter cuidado com aquilo que a gente fala. Aí não vai ter, se o Espírito Santo de Deus estiver realmente sendo o nosso companheiro, a gente tendo consciência da presença dele, não vai sair da nossa boca fofoca, maledicência, murmuração. Não vamos amaldiçoar o filho, o marido, o dinheiro, o salário que tem, as compras que tem dentro de casa. A gente recebe, mulher que recebe um salário, porcaria desse salário não dá para nada. Mas é mesmo, você acabou de anunciar. Não é nação sacerdócio real? Então você acabou de decretar. No lugar de agradecer, você fica obrigada, meu Deus, por isso aqui. O pouco contigo é muito, Senhor, vai dar. Tu sabe a minha necessidade, vai dar. Não murmure, não use sua boca para falar murmuração, nem amaldiçoar seu filho. Isso é burro, você é isso, isso é aquilo. E as crianças chegam na escola, tudo. Não, eu sou burro, eu não sei de nada. A criança assume, gente, porque o pai e a mãe têm autoridade. E a mãe que convive mais com o filho, meu Deus. Quantas vezes zangada, preocupada com outra coisa, e choca a criança e não vê o mal, a desgraça que está fazendo dentro do coração daquela criança, né? Então, nós vamos abrir a nossa boca para edificar, amém? Aqueles que nos ouvem, especialmente nosso esposo, nossos filhos, dentro da nossa casa, é edificar, né? A palavra de Deus, concluindo aqui, ela nos ensina que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Mulheres, todo dia, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Nós somos vulneráveis. Os homens já trabalham muito com a cabeça, na lógica, no raciocínio. A mulher é muito emocional, é muito coração. Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria para não ser levado pelo coração, numa situação que Deus não quer que seja assim. Então pedir a Deus todo dia sabedoria, entendimento, discernimento, para a gente saber como agir, o que falar, o que fazer. Se a gente fizer isso, a nossa casa muda. O clima não vai estar pesado, mas o clima vai estar leve, porque vai estar cheio da presença do Espírito Santo, amém? Tem problemas que vêm para sobre a mulher, que hoje a mulher é sobrecarregada. Antigamente, no tempo da minha avó, a minha mãe já não foi assim, mas no tempo da minha avó, a mulher ficava só em casa cuidando dos filhos, da casa. Não tinha a escravidão de Israel, no tempo de Jesus, mas a mulher era do lar. Qual era a profissão? Do lar. Qual era a tua profissão? Do lar, né? Depois, com a mudança, todos os dois têm que trabalhar, porque as despesas são maiores, né? O homem e a mulher têm que estar trabalhando para poder botar o sustento todo da casa, né? E a gente precisa ter cuidado, porque nós mulheres não fomos, vou dizer assim, absorvida de Deus, deixar de lado a nossa responsabilidade como dona de casa, como esposa e como mãe. Pode trabalhar 12 horas por dia, mas você vai ter que dar conta da sua responsabilidade como esposa. O marido tem que ajudar? Tem. Homens, tem que ajudar. Porque se ela está ajudando no financeiro, você também tem que botar uma mensagem e lavar a louça. Meu marido faz isso, sabe? O teto é forte. Chega lá, a pia cheinha, ele vai lá e lava. Amanhece o dia lavando a louça, porque quando chegar na cozinha, não achar sujo. Então, marido, se a mulher trabalha junto com você, né, trabalha também para botar o sustento da casa, você tem mais do que a obrigação de ajudar. A seguir também, que eu posso ajudar? Uma vassoura e um rodo vai matar você. Garanto que não vai. Você é forte, então para varrer é bom demais, para passar pano no chão é beleza, né? Então vamos lá trabalhar, arregaçar a mão e ajudar as esposas de vocês, né? Eu fui fazer uma faxina
não faz mais. A cabeça quebra, o corpo não dá mais, né? Baixei na emergência até 2h30 da manhã, no outro dia eu fui de novo com a dor aqui, muscular. Né? Fazer rodo não dá mais para mim. Porque em casa, com a faxineira, tinha que limpar. Detesto estar sujo. Vou dizer, eu estou com você, mulher. Hoje é dia da gente fazer uma limpeza, certo? Você cuida da sua responsabilidade como dona de casa. Sua casa tem que estar limpa. Sua casa tem que estar com as coisas organizadas. Não tem cativo. Se inventou de criar cachorro em casa, pois cuide de mais rodo, mais vassoura e mais desinfetante. Entendeu? Para não deixar sua casa fedida. Seu marido tem que chegar em casa e encontrar uma casa com aroma agradável, a esposa alegre e as coisas direito. Amém? Não estou dando glória, mas você tem que te ajudar também, né? Mas, gente, cabe a nós. Cabe a nós, mulheres, criar um ambiente maravilhoso para os nossos filhos, para os nossos esposos. Cabe a nós, ele ajuda, mas cabe a nós. Isso aqui precisa, ó, amor, isso aqui para quê? Ó, precisa fazer aqui, isso aqui eu estou aguentando fazer, faz tudo. Entendeu? Mas é a nossa. Aí uma mulher tem um marido. Aí chega em casa, uma podridão a casa, tudo desorganizado, uma catinga miserável dentro de casa, os banheiros imundos, pelo amor de Deus, está aleijada, paralítica, paraplégica, tem que ter responsabilidade. Ah, mas é porque eu trabalho fora, vai diminuir as horas, mas vai fazer aquilo que foi dado. Sua responsabilidade de dona de casa, ajudadora idônea do seu marido, ombro a ombro com ele, não foi tirado não, foi Jesus que deu. E mãe é quem cuida dos filhos. O marido dá lá a disciplina, ele é o protetor, ele é o provedor, mas é o sacerdote do lar, mas a mulher é quem fica mais perto dos filhos. Né? Lá em casa tinha assim um costume. Joel está em casa, logo no começo, né? Eram pequenos quando começaram na igreja. Quando eles tinham um problema, eles chegavam para mim, eu estou querendo falar com a pastora. Aí eram assim. Aí outras vezes eu queria falar com a minha mãe agora. Eu tinha que ir, mãe, pastora. Mas tinha que ver cada assunto de acordo se era pastoral ou se era mãe e filho. Né? Então a gente precisa saber que eles sempre vão procurar. Eles não procuraram o pai não. Mas era a mãe para esses problemas que enfrentavam, né? Então a gente precisa realmente ser sábia, ter cuidado com a nossa casa, porque assim nós honramos ao Senhor. Rapaz, fui na casa daquela frente, ó, casa imunda, rapaz, não aguentei nem chegar perto, ó, tá, hoje. É uma vergonha, você não está honrando o Senhor. Não está honrando o Senhor. Nada que sabão e água não limpe, né? Então precisa ter cuidado, mulher, com esse seu papel, tá certo? Em nome de Jesus. Nós temos papéis diferentes dentro do lar. Mas é interessante que o Senhor diz para a mulher ser sábia. Se ele disse isso, é porque nós precisamos pedir. Falta para nós, então nós temos que estar pedindo para ser sábia. Mas para o homem, o Senhor diz assim: ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Alguém aqui está disposto a morrer pela mulher? Aí, ó os valentes. Os gideões. Entendeu? Ele se entregou, disse para o homem fazer isso pela mulher. Mas a mulher, o Senhor disse: sejam sábias. A mulher precisa ser sábia para poder edificar a casa. E o homem, para a sua casa ficar firme, precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É fechando mesmo, né? Em nome de Jesus, tá? Aí tem aquela questão, né? Nós temos esses papéis, mas Deus nos colocou ombro a ombro com o marido. Aquele papel da mulher lá atrás, o homem andando na frente, a mulher atrás, morreu na nova aliança, né? Desde quando o Senhor fez homem e mulher em Gênesis, o Senhor fez uma ajudadora idônea. A altura não é capacho, não é menor, não é inferior. Mas tem problemas que nós temos que resolver. E eu vejo que assim é bom, e ele diz que assim.
a responsabilidade é dele. Se ele resolver fazer do jeito dele, não chegar a um acordo, tem que tirar um empate, a coisa tem que ser resolvida, o sacerdote lá resolve. Depois ele está contra, você fez errado, né? Aí a mulher vai dizer assim, eu bem que avisei, eu não lhe disse, né? Mas ele que é responsável pela decisão que tomar. Num caso de empate, né? Bom, que tem acordo, veja os prós e os contras e tomem juntos uma decisão. Porque quando dois concordam acerca de qualquer coisa, nessa terra é feita. Amém? É realizada. Quando nós mulheres, homem, marido e mulher, entendermos igreja, entendermos como é forte a questão de sermos um, o negócio vai ser tremendamente poderoso. Nada nos será impossível de realizar, né? Então nós vemos isso, né? No casamento a gente se torna um e o homem tem sempre essa palavra final. A mulher não pode ficar, né, querendo ser a tal. Nós vamos resolver juntos as coisas. Também o marido não vai resolver sozinho para depois vir um abacaxi, a mulher nem sabia do assunto. Aí está errado, não são os dois um? Não estão uma aliança e um propósito? Então tem que ter cuidado, né? Nessa concordância, tá? E também eu quero deixar também para as moças, né? Que as moças também devem ter, mulheres, obediência ao pai, aos pais, pai e mãe, e buscar também sabedoria de Deus sobre o namoro, né? Sobre casamento. E para os rapazes eu vou dar uma dica. E escuta, segura essa. Se ela tratar bem o pai e a mãe e honrar o pai e a mãe, pode ficar tranquilo que vai ser boa esposa. Mas se ela é atrevida, respondona e não obedece a pai e mãe, pula fora, porque é engodo do grande. Viu? É engodo do grande. Porque se não faz isso com aquela que deu a luz, que cuidou dela, né? Que alimentou e tudo, vai fazer com você que chegou de gaiato no navio? Mas não vai respeitar você não. Então olha a dica, segura a dica, presta atenção, abre o olho, né? Então, homens e mulheres, né? Honrem a Deus com toda a força do ser de cada um. Homens, tratem bem suas esposas. Rapazes, não avance o marco divisor. Respeitem as moças. Respeitem as mães, respeitem as esposas. E nós, mulheres, sejamos exemplo para essas meninas, para os nossos filhos, como mulher que teme ao Senhor. Porque a mulher que teme ao Senhor é que vai ser louvada. Amém? Que é um exemplo de mulher. Quer um exemplo? Vá lá em Provérbio 31, veja que mulher. E olha quando foi escrito Provérbio. Nós temos uma mulher que toma conta da casa, compra, vende, faz negócio, tem empresária, dona de casa é empresária. É empresário, o marido a honra, os filhos a elogiam. Meu Deus! Quem achou uma mulher dessa, achou algo mais valoroso do que uma pedra preciosa. Que sejamos mulheres que honrem ao Senhor com toda a força do nosso ser, com todo o nosso coração. Amém? Cuide, porque você tem 500 olhos e mais outros 500 olhando para você, no seu comportamento como mulher cristã, os vizinhos, onde você trabalha, por onde você anda. E nós temos que ter a responsabilidade de ter tanta presença dele, que lá fora a gente vive o que realmente a gente já tem. Não adianta fazer fita, porque uma hora pega, uma hora mostra quem realmente é. Mas a gente tem que ter cuidado. Ter cuidado de buscar de Deus, ler a palavra e viver vendo o exemplo de Jesus Cristo. Ele honrou você. Ele incluiu você no plano de salvação. Incluiu você como noiva dele. Incluiu você no reino dele. Então você tem que incluir ele em todo momento da sua vida. Como moça, como mãe, como esposa, como mulher. Tenha sempre em mente que você precisa honrar aquele que lhe honrou. Ele lhe salvou e tirou das trevas para a luz. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu oro para que Deus tenha
falado profundamente ao coração de cada um de nós, como falou com o meu, com essa ministração. Nós possamos mudar. Amém? Amém? Curve a sua cabeça. Fale com ele agora. Se algum ponto foi tocado em você,